Listo. Ok, ¿estamos en vivo? Pues bienvenidos, buenos días o buenas tardes para algunos. El día de hoy estamos aquí, pero con una sesión muy interesante y con otra dinámica. Es una sesión que se va a llevar en portugués, pero vamos a estarla subtitulando al español para que todos podamos entender lo que están hablando nuestros ponentes de hoy. Decidimos hacer esta sesión en portugués porque, como lo hablamos en la sesión inaugural del evento de turismo comunitario, hablábamos que Brasil es parte de Latinoamérica y muchas veces lo estamos dejando fuera por la barrera del idioma. Así que queremos mostrar que el idioma no tiene que ser una barrera y que podemos seguir haciendo este tipo de encuentros y que Brasil es parte de Latinoamérica. Así que espero que disfruten mucho esta sesión. Vamos a tener toda la parte subtitulada en español y cualquier cosa, bueno, si tuvieran alguna duda, la pueden ir poniendo y yo se la puedo hacer llegar a Isa, que será nuestra moderadora, para que ella lo pueda traducir del español al portugués. La sesión se llama Innovación Social y Sostenibilidad en el Turismo Comunitario de Brasil. Tenemos a Elisa Spampinato, Luciana dos Santos, Ananías Viana, espero haberlo pronunciado correcto, y Marjorie Botelho. Te voy a dejar a ti, Elisa, que lleves la sesión. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Bom dia, buenos dias para todos. E, bom dia. Então, estou muito feliz de ter sido convidada por esse evento tão importante, né? Bom, por que inovação social? Quando fui convidada 2 anos atrás para apresentar a Caso de Brasil para outro evento da América Latina, escolhi o conceito de ato político, né? Porque o turismo de base comunitária no Brasil foi uma importante ferramenta, fundamental, nas mãos das comunidades tradicionais para afirmar a própria identidade e também a própria presença, falando presença física no território, né? Nós sabemos que a questão da terra é uma questão muito forte em todas as comunidades tradicionais, não só no Brasil, em toda a América Latina. Então, isso foi 2 anos atrás. Esse ano, pensei de ampliar esse conceito, porque pensei de falar de inovação social. Por quê? Porque a gente, quando fala de inovação social é o quê? Na verdade, é uma forma de fazer as coisas, né, de forma diferente, mas também de ter outros tipos de relações entre as pessoas. Então, uma forma de não só fazer novas coisas, mas fazer de uma forma alternativa, né? Uma forma alternativa de pensar e de fazer na sociedade. Então, acho que isso é a definição do turismo de base comunitária no Brasil. É por isso que usei esse conceito para apresentar essa grande, né? Me deram esse cômpito, né? Esse desafio de apresentar o turismo de base comunitária do Brasil. Gente, nossa, em 1 hora e meia, isso é um desafio grande, né? Mas eu gosto de desafio, né? E, na verdade, antes de entrar nas práticas, de falar um pouco mais do que é essa inovação social no turismo de base comunitária no Brasil, vamos falar um pouco do elefante branco. Aqui, ó, uma italiana que mora em Londres, com coração no Brasil, aí falando num evento de América Latina sobre o Brasil. O que tem a ver? Bom, eu acho que essa escolha também foi devida ao espírito do evento, né? É um evento que quer, como Karen bem falou, que quer criar pontes entre idiomas diferentes, entre países diferentes, né? Entre culturas diferentes, mas falando de uma forma para se unir, para se juntar. E quem melhor, não, provavelmente tem muitas pessoas que poderiam estar aqui nesse momento, mas o fato de não ser brasileira, mas ter um coração no Brasil, e tem muita experiência no Brasil também, eu acho que foi de uma forma simbólica, não, essa escolha.
Não que não tenha, tem muito importantes e muito valiosos e respeitáveis pesquisadores, professores, consultores que trabalham no Brasil no turismo de base comunitária no dia a dia. Eu não sou o melhor de nada, ninguém mais, mas eu tenho a minha experiência também, é uma experiência mais internacional também. Eu estive no Brasil desde 2003, trabalhando com desenvolvimento local, envolvida com cooperação internacional, com direitos humanos, com cidadania, direitos ambientais. E aí cheguei no turismo de base comunitária em 2007, naturalmente quase, porque sou socióloga e antropóloga de formação, e então encontro com o turismo de base comunitária foi quase natural para mim. Então, desde então, depois de ter ficado um tempo no Brasil, trabalhando no Brasil na UFRJ, com colegas como a Luísa Botelho, o Ivan Borsini, a Teresa Mendoza, a Sopla Fagundes, aí eu viajei, mas aí me dei conta que no mundo ninguém conhecia o turismo comunitário do Brasil. Eu disse, isso é incrível, isso é impossível. Aí eu vou fazer algo. Então eu escolhi como minha missão de contar as histórias do turismo comunitário do Brasil para o mundo, em inglês, em outros idiomas, italiano, inglês, espanhol. Então, eu estou aqui hoje, né, com muita honra de trazer experiências muito importantes do Brasil para o resto da América Latina, né? E claro que não foi possível trazer todas as experiências de turismo de base comunitária, claramente, né? Temos só espaço temos por 3, mas eu quis trazer experiências que podem ser representativas dessa inovação que o turismo de base comunitária representa, né? E antes de falar, antes de apresentar, vou apresentar cada um deles de uma vez, né? Mas a inovação social, vamos falar como o turismo de base comunitária reinventou o papel da mulher numa sociedade machista, lutando contra o preconceito no dia a dia, criando rede de suporte, de escuta, de participação para uma cidade que seja mais igualitária, né? Mas também vamos falar de como o turismo de base comunitária utiliza, ou a cultura utiliza de uma forma instrumento de turismo para poder empoderar as pessoas, os fazeres e os saberes, que muito bem a Marjorie vai falar, e dar valor e preservar raízes de cultura, raízes esquecidas ou a risco de ser esquecida. Portanto, eu acho importante esse aspecto cultural também da inovação social que o TBC apresenta. E o último, não por ter menos valor, pelo contrário, vamos ter também a questão da economia, né? Do turismo de base comunitária ser um laboratório para criar alternativas econômicas, para criar uma sociedade que seja fundada em outros valores, né? De cooperação, de solidariedade mútua. Então, todos esses casos, de uma forma, são representativos do que é o turismo de base comunitária no Brasil. E esse conceito tão grande de inovação social, hoje vai chegar um pouco na prática, porque eu quero fazer um zoom in, né, no que acontece lá na ponta, para que também a gente possa compartilhar com o resto do continente. Então, vamos lá? Vamos lá apresentando Luciana. Bem-vinda, Luciana Santos. Ela vai se apresentar. Ela vai... Luciana, a mesa é sua, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Luciana, da comunidade Quilombola do Cumbe, que fica em Aracati, Ceará. Faço parte da diretoria da Associação Quilombola do Cumbe e organizo o turismo de base comunitária na minha comunidade. E é isso. Então, fala um pouco, qual é o seu, assim, esse é o seu papel, né, da Rede Tucum, dentro da Rede Tucum, você tem vários papéis também, né? Pode falar um pouco mais do que, na verdade, acontece lá no dia a dia? Quem está dentro da prática cotidiana? Quais papéis? Isso, dentro da prática cotidiana de organizar o turismo comunitário, estou dentro dela. Com ela vêm também as mulheres, né? Falar um pouco
turismo de base comunitária, que ele vem dando autonomia a nós mulheres, né? Nós mulheres, principalmente nós mulheres pescadoras das comunidades pesqueiras, das comunidades tradicionais, essa autonomia de estar à frente, de poder estar na sua comunidade, trabalhar, de ter algo diferente também, porque muitas vezes o desafio da pesca, ela não é todo ano, e esse turismo ele vem como um complemento também da renda das mulheres. Então, assim, a importância que vem de mais um elemento a nos ajudar dentro das nossas comunidades, o turismo comunitário. Bom, eu ouvi falar, né, que pelo menos na Rede Tucum, quem está à frente são as mulheres, no sentido que 80% das pessoas envolvidas no turismo comunitário são mulheres. Então, o que essas mulheres fazem? Só fazem receptivo? Ou só cozinha para as pessoas e só isso? Fala um pouco das várias coisas que elas cozinham, a gente quem recebe, a gente quem faz as trilhas. Nas rodas de conversa estão as mulheres, e eu posso dizer que nas rodas de conversa eu posso, assim, afirmar aqui no meu território, e já fui para outras experiências em outras comunidades, que pode dizer 99% quem estão é as mulheres, contando suas histórias para os visitantes. Então, assim, a importância do que é esse turismo para as mulheres, para nós mulheres, que muitas vezes, como eu ouvia falar, como eu venho a gente vem de uma tradição e de um estado, que é o estado do Ceará, de um estado muito machista, né? E principalmente no meu interior, nas comunidades, o quanto o preconceito sobre a mulher ela ainda lidera, né? Porque mulher, a gente ouve da minha mãe, que a mulher é o espaço só de estar ali na cozinha, só de estar cuidando dos filhos, de ter seu marido. E com o turismo comunitário, além de outras coisas que a gente já faz, ele vem mostrando que não, que a gente pode estar ali para receber, a gente pode ser o próprio dono do nosso trabalho, que a gente pode sim receber as pessoas, que não é só o homem, a gente pode ajudar com esse turismo comunitário na renda das nossas famílias e ter nossa autonomia como mulher. O quanto a gente ganha a nossa autonomia em estar nesse turismo de base comunitária. Obrigada, Luciana. E tem essa questão das reuniões, né? Como se organiza o turismo de base comunitária na prática, dentro da comunidade? A reunião é uma parte importante disso, né? Então, quem faz parte dessa reunião? Fala um pouco para a gente. Isso. Quem faz parte são as mulheres, porque, como já falei, são elas que recebem as pessoas. Então, se vem um grupo maior, a gente se reúne, a gente vê como é que vai ser o espaço, se dá, quem vai para as trilhas, quem vai fazer a conversa, quem vai fazer a comida. Então, assim, a gente, às vezes, é necessário fazer reunião mensalmente, mas, às vezes, se for preciso, mas sempre quem está à frente, reunindo, vendo, somos nós, mulheres. Na comunidade mesmo, a gente faz as reuniões. E, se for preciso, aí a gente tem a Rede Tucum, né? Que, se for preciso, que a gente faz parte das comunidades do turismo de base comunitário da Rede Tucum, e, se for preciso, sair para fora, também são as mulheres que já fui vários encontros. Eu acho que nesse período que a gente está, 3 encontros, que a maioria das pessoas que eu encontro lá são as mulheres, e essas mulheres, às vezes, nos estima. Eu vejo tantas mulheres assim, porque é difícil a gente, que é da comunidade tradicional, a gente se encontrar nesse canto. E a Rede Turismo Comunitário, né, que é a Rede Tucum, ela nos proporciona isso, em estar nesses espaços dialogando com as mulheres, conversando, a gente vendo a experiência delas, contando a nossa. Então, o quanto nós também, como rede, nos fortalece em estar nesses espaços. Então, obrigada, viu? Uma coisa que você falou lá que deu para entender que as mulheres, na verdade, esses papéis que você falou dentro do turismo são papéis rotativos, não são? Não é que tem uma mulher que faz só trilha. Não, são várias, né? Então, uma mulher faz trilha, uma mulher cozinha, uma mulher recebe, uma mulher conversa. Mas também a mesma mulher pode fazer vários papéis, não é isso? Não cobra isso. A gente, assim, nós mulheres, assim, eu não sei porquê ainda eu acho que esse preconceito ainda reina muito sobre a mulher, porque a mulher ela tem capacidade para fazer várias coisas.
Por exemplo, a gente é mulher, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente faz parte de uma associação, a gente organiza um turismo comunitário, a gente viaja, e a gente não sei, eu acho que, não sei, né? Mas o quanto a gente pode fazer e estar em espaços ao mesmo tempo e organizar, o quanto nós podemos fazer esse papel, né? Porque diz que mulher é o sexo frágil e tudo, não. Já foi dito por mais ninguém que mulher é forte, porque tudo que é aquilo ela puxa para ele, ela consegue fazer, e nós conseguimos fazer, fazemos bem feito, assim, eu vejo assim a mulher como uma fortaleza. Com certeza, com certeza. E também tem essa questão que dentro da reunião, né, tem essa força, né, de encontrar outras mulheres e também compartilhar os desafios, mas também os ganhos também, os sucessos, né? A diretoria é feita de 10 mulheres e 2 homens, não é? 2 homens. A diretoria da Associação Quilombola do Cumbe, ela é feita, são por 12 pessoas, mas 10 são mulheres. E as mulheres quem tomam a frente de tudo que acontece na comunidade, seja de turismo, seja de uma reunião, né? Somos uma comunidade conhecida pela sua história de luta e de resistência, e quem está à frente somos nós, mulheres. Maravilha. Antes de falar um pouco dos desafios, então você falou que um dos benefícios, né, são a autonomia financeira, né? Claro, né, porque a mulher pode ter o seu próprio dinheiro, né? E isso pode criar problemas dentro da família no começo, quando numa sociedade onde normalmente é homem que traz dinheiro para casa, como é que isso se dá? Eu acho que, assim, para nós, tem vários e vários. Para mim não foi tanto, mas já vi que para outras mulheres foram, né? E também porque você está num canto que você vai ter que sair, vai ter que se reunir. Então, isso já coloca o machismo, porque a mulher, quando ela começa a ter sua autonomia, a querer ir e poder estar no campo, o homem já fica mais, não, você é mulher só de casa, e a gente encontrou muita dificuldade no começo para sair para as reuniões fora, por conta desse machismo que a gente sabe que ele ainda é muito forte, principalmente no estado do Ceará, no Brasil e nas comunidades ainda mais. Então, a gente encontrou muito esses desafios de poder sair, de poder estar se organizando, mas dizer assim que o turismo comunitário ele trouxe isso, ele trouxe a nossa autonomia e trouxe o nosso empoderamento de dizer, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu vou fazer. Então, o quanto nos ajudou nisso? Maravilha, maravilha. Então, também essa possibilidade, né, de estar presente fisicamente em outros espaços, que não seja a casa, estar na reunião, né, sair, mas também fazer vários papéis juntos, ou seja, o turismo de base comunitária, dentro da sua experiência, mostra como as mulheres estão em diferentes lugares e diferentes papéis. Então, acho que isso é uma grande inovação dentro da sociedade do Ceará, por exemplo, né? Mas eu diria para o Brasil todo. Então, fala um pouco quais são as outras dificuldades, não só dentro da comunidade, né, na sua família, mas também com a sociedade maior. Você encontrou algum tipo de dificuldade? Você não é só mãe, mulher, parte integrante do turismo, você também é pescadora, né? Com muito orgulho, quilombola. Quilombola, pois é. Então, fala um pouco dessa dificuldade da sociedade de entender vários papéis em uma pessoa só. Será que é possível? Será que a gente pode quebrar dizer assim, porque assim, ser mulher e ser pescadora, a sociedade ela tem um racismo muito grande, um preconceito, porque para você ser pescadora, ele é olhado pela sociedade que você tem que andar suja, né? Ser pescadora, você tem que andar com o cabelo mal feito, você não pode fazer só a pesca e andar limpa. E da onde a gente encontrou várias dificuldades, né? Dentro disso, em ser pescadora, porque a gente diz, olha, eu posso ser pescadora e eu posso andar limpa do jeito que eu quero, andar com minha...
Eu posso ser do turismo comunitário e também posso ser pescadora. Eu posso ser do turismo comunitário e posso estar em outros momentos. Então, assim, o quanto o preconceito, principalmente com a mulher pescadora, a gente aqui enfrentou, né? Vou dar um exemplo. A gente são mulheres pescadoras, a gente tem uma carteira que dá o direito a gente, que é uma carteira de pescadora, que nos dá o direito a receber um auxílio maternidade. Se acidentar em algum trabalho, a gente procura o nosso direito. O que é que a gente via muito com isso? Quando alguma mulher que ganhava neném, que ia procurar o seu direito, que ia fazer a entrevista no INSS, e que essa mulher ia bem apresentável, porque ela não estava indo para a pesca, ela estava indo para a cidade. Então, muitas vezes era negado, né? E a gente via isso com constante mulher. Aí a gente começou, aí a gente ouvia também que era porque, aí a gente sabe que é por conta desse preconceito, porque a mulher, quando ia uma mulher mais ou menos com as unhas toda que não dava tempo, ia para lá, essa mulher ganhava. Quando era outra, ela não ganhava o benefício dela, negada pelo simples fato e pelo preconceito que a gente tem na nossa sociedade, que mulher pescadora ela tem que andar suja, né? Como outros preconceitos que a gente tem, que mulher tem que ficar em casa. Então, quando também a gente sai, a gente também encontra esse preconceito. Então, é vários preconceitos que a gente tem e assim, a gente busca, a gente luta contra todo esse tipo de preconceito dentro da nossa comunidade, dentro do turismo comunitário, dentro do nosso meio de pesca. A gente quer mostrar que a gente pode ser tudo isso e ser mais outro o que a gente quer. Maravilha, você falou tudo, né? Então, você imagino que isso seja uma luta dia a dia, né? Dentro de casa, na comunidade, fora na sociedade, digamos, né? Na cidade grande. Mas imagino que também nesse tempo, né? De luta que vem se acumulando, as coisas mudaram, né? Você vê essa diferença, por exemplo, pensando na sua mãe, pensando, mesmo que todo dia seja difícil, né? Lidar com esse preconceito, né? Ser olhada, não, você não é pescadora porque você tá bonita, tá com unha pintada, cabelo feito, você não é pescadora, não. Ser negado um direito só porque parece, né, uma coisa que não está de acordo com o preconceito dele, então, com a imagem que ele tem. Então, isso deve ser muito pesado, né, sofrido também, no mesmo, na própria pele, dia a dia. Mas olhar, né, digamos, a história do que aconteceu, olhar para sua mãe, e ver o que você pode fazer, está empoderada para fazer em comparação com ela, você vê essa diferença, você vê esse crescimento, você vê essa inovação, né, sendo aplicada e acontecendo. Sim, vejo não só em mim, mas nas mulheres que estão junto comigo aqui nessa luta e nessa resistência, nesse turismo, o empoderamento que a gente tem hoje de dizer que a gente vai para um canto e a gente vai sem ser mais questionada, né? Isso ficou lá para trás. Hoje a gente já faz mais tranquilamente, de afirmar nós somos pescadoras, mas nós também nós pode fazer uma faculdade, nós pode fazer uma escola, isso tudo vem melhorar cada vez mais a vida da gente. E o quanto, assim, para mim, assim, por mais que ainda libere, mas para mim, assim, para as mulheres aqui da minha comunidade, o quanto elas se sentem empoderadas em estar nesses espaços, né? Em fazer parte desses espaços, o quanto empoderaram ela. E, assim, olhar para minha mãe, não faço de jeito nenhum o que ela fez lá atrás, quando ela vivia com meu pai, porque hoje eu trabalho, eu posso ir para a pesca, hoje eu tenho o meu tempo de me divertir, eu posso ir para uma festa, ou só, se meu marido quiser ir ou não. Então, tudo isso nos fortalece como mulher, nos tira essa visão que nos colocaram e que nossas mães lá, nossas avós passavam, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e o quanto isso a gente vê também com as outras mulheres que a gente conversa, e o quanto isso nos ajuda como rede a estar compartilhando isso com as outras mulheres que ainda estão, querendo ou não, reprimida pelo preconceito e pelo machismo. Isso é maravilhoso, não ver essa inovação, né, no tempo, ver esse poder de poder fazer coisa, de poder estar. E o turismo é super importante, né, porque também está trazendo pessoas, né, de fora. Qual é isso, essa luta que vocês fazem dentro da comunidade no seu dia a dia? É uma luta que não
é só ligado ao turismo. O turismo ajuda, porque o turismo onde você se organiza, decide e discute qual é a forma melhor de receber, como falar, como você decide junto, e as mulheres estão lá na frente. Então, eu acho que a questão de encontrar também um turista que não é uma pessoa que não é da comunidade, como acha que ajuda? Como acha que isso dá mais poder para vocês? É porque é um novo, né? A gente se encontrando com pessoas novas, a gente passa nossas histórias, essas pessoas também trazem uma história de vida, que o turismo comunitário ele é isso, essa divisão, como é que eu posso dizer? É o turismo vir conhecer, passar a nossa história, mas também ele passa um pouquinho da história dele. Então, isso nos fortalece, a gente saber a história, a visão de mundo lá fora, mas nunca perdendo a nossa aqui, nunca perdendo as nossas raízes. Então, assim, compartilhar isso com pessoas de fora, o quanto isso é grande, o quanto isso nos faz crescer, né? Como pessoas também. Maravilha. Só a última coisa, né? Queria dizer alguma coisa a mais? Não, assim, né? O quanto esse turismo ele abre caminhos, ele abre os horizontes, né? Eu agora estou fazendo parte de um curso de gastronomia social em cultura e alimentar, né? Que foi basicamente isso, turismo comunitário também, toda a nossa resistência como mulher, que sempre somos ativas, que me abriu essa porta de ir lá e fazer e conseguir, né? Com o meu projeto, com o nosso projeto, porque não é o meu. Esse curso é um curso da Escola de Gastronomia Alimentar, mas assim, não é só meu. Eu fui com a ideia de um conjunto de mulheres que pretendem que pretende abrir o turismo, que pretende abrir um restaurante, fazer um cardápio e colocar naquele cardápio a nossa história, né? Comer, como eu já tinha falado, comer a nossa história. Então, assim, eu estou levando isso, eu estou dentro de uma escola, mas eu estou levando tudo aquilo que a gente faz dentro da comunidade, toda a minha resistência junto com essas mulheres, eu quero levar e quero colocar nesse cardápio o quanto isso vai ser importante para afirmar a nossa história dessas mulheres que estão à frente, aguerrida dentro desse cardápio. Nossa, maravilha, Luciana. Gente, você entende porque eu convidei ela também? Essa força, mas você é um grande representante da comunidade, você é uma das mulheres, uma da muitas mulheres da Rede do Cum que está trabalhando dia a dia, mas muito obrigada, porque esse é um exemplo muito importante. A Rede do Cum tem um histórico muito grande, né? Tem mais do que 10 anos de experiência, mesmo que a comunidade do Cumbi seja uma comunidade nova, mas está se construindo, né, também baseada na experiência que toda o resto da rede Tucum vem construindo, passando. Então, essa ampliação da rede é um exemplo também de como o turismo de base comunitária ajuda as comunidades a se fortalecer e a espalhar essa forma de empoderar as pessoas da base, né? Entre elas. Maravilha. Então, no caso, a gente voltará depois para conversar, no caso, fazer algumas mais perguntas, mas por enquanto, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Então, vamos apresentar agora a Marjorie Botelho. Prazer muito feliz de que você aceitou o convite e a mesa é sua. Então, por favor, se apresente. O microfone está desligado. Liguei. Maravilha. Boa tarde, né, a todas, a todos e a todos que estão aqui nesse momento, né, participando, né, dessa troca. Queria primeiro agradecer a Elisa pelo convite e também compartilhar a honra de estar ao lado, né, de dois representantes de povos tradicionais, né, do nosso país, que muito nos inspiram, né? Então, é uma honra estar aqui ao lado da Luciana e do mestre Ananias, que a gente já vem trocando ao longo das nossas trajetórias, né? Mas que acho que é a primeira vez que estamos juntas aqui nesse espaço. Eu coordeno um espaço, um equipamento cultural numa comunidade rural, né? Nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidade de mais ou menos uns 28 mil habitantes. A gente está numa cidade que faz fronteira com
com uma cidade mais turística, né, com comunidades turísticas, né, da cidade de Nova Friburgo, e a gente vem atuando aqui há uns 12 anos. E aqui, o nosso equipamento cultural, a gente vem desenvolvendo um trabalho voltado, sobretudo, para a preservação da cultura presente nos territórios rurais, né? E aí, quando a gente fala da cultura presente nos territórios rurais, a gente está... Ah, está tocando aqui, deixa eu desligar. A gente está falando também de uma diversidade de histórias e de modos de vida presentes nesses territórios, né? Nós, por exemplo, aqui estamos no bioma da Mata Atlântica, né? A Lu, que é lá do Ceará, já tá no bioma da Caatinga, então são realidades, né, distintas. Então, nós aqui temos feito um trabalho muito voltado para preservar esses modos de vida presentes nessas comunidades, porque, de certa forma, a nossa sociedade, ela vive ela pensa no ideal, o ideal é sempre urbano, né? Então, de certa forma, a gente vem invisibilizando esse modo de vida, né, dessas comunidades. Então, aqui a gente tem feito, né? Nós aqui somos reconhecidos como um ponto de cultura rural, somos reconhecidos como um ecomuseu, né? Temos uma biblioteca de artes visuais, a única que está numa comunidade rural, né? Nós temos um galpão de arte que remonta os espaços de guarda de sementes, né? Aqui a gente também tem tentado colaborar com essa preservação das sementes crioulas. Então, nós temos uma estrutura, um equipamento cultural que vem estando a serviço, né, de ações voltadas para preservar essa cultura, para manter viva essas práticas, né, para poder exemplificar, para exemplificar para vocês que estão nos ouvindo, né? Aqui na nossa comunidade a gente ainda tem muitas famílias que fazem broa no forno a lenha, a gente já tem muitas famílias que produzem o seu milho, né, no moinho d'água, né? A gente tem muitas famílias que produzem a sua farinha, que tem as casas de farinha, né? A gente tem muitas dessas práticas que vêm desaparecendo, né? Porque as pessoas acabam achando que é melhor comprar no supermercado e não saber nem de onde vem aquele produto. Então, o nosso trabalho vem muito no fortalecimento dessas práticas, dessas pessoas, sobretudo, né? Desses mestres, dessas mestras da sabedoria popular, né, do nosso país, porque o Brasil tem muita riqueza, muitos mestres e mestras, né? Com Muitas pessoas, certeza. a exemplo da Luciana, pescadores, agricultores, povos da floresta, das águas, né? A gente tem uma riqueza quilombolas, uma riqueza, né, que precisa ser preservada, né? Porque a gente tem uma sociedade que, na verdade, quer que a gente desapareça, né? Então, esse trabalho Homogeneizar, né? que é homogeneizar. E não queremos a diversidade, porque a diversidade que é vida, né? Na verdade. É interessante que você estava falando de cultura, logo coloca a semente. A semente é simbólico, né, da cultura, do que é cultura, né? Coisa da cultura não é só arte visual, não é só a, a definição de cultura, né? Então, que essa outra forma, se quiser pensar do turismo de base comunitária, ser inovativo na definição de cultura, né? Porque a cultura é cultura material, o que a gente faz, o que vem da terra, que a gente preserva disso, não é? Fala aí, como é que o turista conhece essa cultura nos pontos de culturas rurais? Então, no nosso caso aqui, nós temos um ponto de cultura de base comunitária, né? Então, as nossas ações são voltadas para a comunidade aqui, né? Não só a nossa, mas também essa que faz fronteira com a gente, porque nós estamos numa fronteira rural onde os outros municípios, essas comunidades, estão muito distantes do centro urbano. Então, a gente acaba atendendo escolas dessa micro-região, de 3 municípios, na verdade, né? Então, o nosso trabalho ele é muito voltado prioritariamente para a nossa comunidade, para valorizar as práticas da nossa comunidade. Então, a gente tem uma série de ações de oficinas que produzem livros, né? A gente produziu aqui um livro de receitas de inhame com as crianças e com as mulheres da comunidade. Então, a gente faz oficinas que produzem exposições com as fotos, que produzem livros. Aqui nós estamos próximos da segunda maior produtora de flor de corte do país, do Brasil, né? Então, a gente fez um livro das flores, né? Da grandeza, da grandiosidade das flores que tem nessa comunidade. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito voltado para essa preservação, produzindo documentários sobre manifestações culturais como as Folias de Reis,
né, produzindo documentários sobre como se faz, por exemplo, a pomada milagrosa, né? A gente tem feito muitos registros valorizando o uso das ervas medicinais, né, que estão presentes nos nossos territórios, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho, inicialmente, sobretudo, né, voltado para a comunidade. Num determinado momento da nossa trajetória, a gente, por estar perto de comunidades turísticas, a gente começou a dialogar com um tipo de turista, que também o turista que vem, né, que vem fazer uma vivência, por exemplo, aqui no espaço, né, cultural na roça, porque isso também é muito novo, isso também é muito inovador, nós somos muito poucos espaços, né? Então, isso é uma vivência inovadora, diferente para muitas pessoas, né? Então, a gente aqui acaba recebendo muitos estudantes de universidade de diferentes áreas, da agroecologia, da produção cultural, da farmácia, né? A gente não recebe, não acolhe só artistas também, porque muitos artistas vêm aqui trazendo sua programação cultural com dança, com música, né? Ou vêm fazer aqui algum estudo, né? Alguma pesquisa para dialogar com o campo, né? Então, a gente aqui, antes de ser um espaço de visitação turística, né, de diálogo com o turista, a gente é um espaço de cultura voltado para valorizar essa cultura dessas comunidades, mas, sobretudo, para atendê-las. Mas, em um determinado momento, a gente abriu para o turista, para esse turista que é esse turista que não é o mesmo que vem aqui só para ir para uma cachoeira, né? Um turista que quer conhecer, né, a vida, o modus, as famílias, quer ter essa oportunidade, né, de trocar, né? Porque eu acho que é bem isso que a Lu falou, né? A gente troca, né? A gente aqui tem reafirmado muito também, né, esse entendimento de que nos nossos territórios a cultura pulsa, né? Mas todo mundo que chega aqui traz também um pouco da sua trajetória, porque todos nós temos história, até porque somos nós, né, são as pessoas que produzem cultura, né? Então, o nosso diálogo com o turismo foi muito positivo no certo sentido, de fazer ecoar, né, as nossas experiências positivas, mas também, né, agregar mais pessoas na luta em defesa, né, do território, né, dos territórios rurais, né? Então, a gente tem é muito bom é muito importante quando um turista vem na casa do seu Ataíde, que é um mestre popular que está bem pertinho aqui, que mora numa casa centenária, né, que é um dos integrantes dos nossos roteiros, porque nós aqui temos roteiros de visitação. A gente tem. Vamos chegar lá em um segundinho. Vamos falar dos mestres dos roteiros logo, mas eu não queria te cortar, mas você está falando, tem muita coisa nesses pontos de cultura aí, são tipo, eu vejo como lugares onde se concentra a cultura e também essa cultura sai, assim, entra e sai. Esse é um lugar muito importante, é muito interessante também, porque tem várias formas de viver, de ser cultura. Então, que não é uma coincidência que muitos estudantes de vários tipos de universidades são interessados em estar lá e trabalhar e observar. Então, porque tem vários aspectos que são tudo importante. Eu queria que você voltasse a falar dessa questão das flores de corte, onde você foca, e falando de homogeneização, né, antes, né, é a valorização das flores, ligando também a questão das ervas. Pode falar um pouco dessa contradição, dessa questão de a flor de corte de um lado e do outro a variedade que a natureza oferece e o risco de perder essa diversidade também, né? E como isso está sendo recuperado graças ao ponto de cultura? Não, então, são territórios, né? Quando a gente fala em territórios rurais, a gente está falando também de territórios que têm uma extensão geográfica muito grande, né? Então, não estamos colados, né? Estamos a quilômetros de distância, né? Agora, é importante assim, reafirmar aqui, quando a gente fala da dimensão cultural, né? E do turismo de base comunitária, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Não estão desassociadas, né? A gente não está em caixinhas da cultura, da economia solidária, de gênero, né? Essas áreas, elas todas estão interligadas, né? Então, a dimensão da cultura, e aí acho que dialoga muito com o que você trouxe no início dessa conversa nossa, ela contribui para a reafirmação desse ato político, né? Do lugar do turismo de base comunitária, né? Porque
ela é a essência, né? O turismo de base comunitária é, sobretudo, a essência, a alma, é a cultura, né? Essa identidade cultural, esse modo de vida, né? Então, por exemplo, aqui no Ecomuseu, a gente, além de oferecer essa oportunidade de vivenciar, né, um equipamento cultural que dialoga com a agroecologia, né, porque não tem como não dialogar, não tem como preservar a cultura presente nesses territórios se você não combater o uso do agrotóxico, né? Porque o agrotóxico, o agronegócio, a monocultura, né, são práticas que acabam destruindo, né, a queimada, né, das nossas florestas, a construção de hidrelétricas, né, nos rios, né, são práticas que acabam fazendo com que a gente, né, com que essa realidade desapareça. Então, aqui a gente, além de fazer um trabalho dentro do Ecomuseu, essa vivência que já é muito rica, a gente também tem realizado visitas em propriedades vizinhas, né? Então, a gente leva grupos para poder conhecer a realidade desse distrito que é de flores, que produz, né, que produz flores, mas a gente também leva para conhecer a realidade, né, de uma propriedade que tem uma das maiores casas de farinha da região. A gente leva na casa do seu Ataíde para ficar na boca do fogão, ali sentadinho perto do fogão, para ele contar as histórias do tempo antigo. A gente leva na propriedade, né, de agricultoras familiares, porque também a gente aqui tem muitas ações voltadas para valorizar o papel da mulher no campo, né? Então, a gente também tem muitas propriedades que esse é o teor da visita, né? Conhecer, né? Estar perto, compartilhar, roçar junto, fazer comida junto e conversar, né? com a Rosângela, que é, por exemplo, uma das integrantes dos roteiros que a gente faz aqui na nossa comunidade, né? Então, a gente tem feito esse processo, né? E aí essas ações de visitação, elas demarcam, né, sobretudo, né, esse é o que a gente tenta sempre reforçar, a importância dessa cultura, né, desse modo de vida, né, dessa prática que envolve, né, a cultura alimentar, né, que envolve a educação do campo, que envolve a importância de ter espaços educativos, que envolve a importância de se manter viva, o uso das ervas medicinais. Então, tem roteiros que a gente faz aqui que são voltados para vivenciar propriedades cujo maior foco é trabalhar com ervas medicinais, com produção de pomada, de tintura, de composto, né? A gente aqui no Ecomuseu, né, aqui no nosso trabalho como Ponte Cultural, a gente vem tentando dialogar com essas dimensões da cultura, a cultura expressa nos modos de vida, de como a gente come, de como a gente planta, né, de como a gente se cuida, né, de como a gente recebe, porque também as nossas hospedagens são distintas, né? Não é uma pousada que a pessoa chega, pega, paga e entra aí, né? Quando se hospeda aqui no Ponto de Cultura Rural ou em qualquer uma dessas propriedades que a gente dialoga, né? É uma outra vivência, que é essa vivência dessa proximidade de saber quem nós somos, né? Então, a gente tem feito muito esse trabalho, né, nesse diálogo, cultura, saúde, cultura, agroecologia, cultura alimentar, né? Exatamente nisso, que é um trabalho maravilhoso, né? Tudo o que você está falando, só imagino que as cabeças das pessoas estão explodindo. Quantas coisas tem lá, quantas atividades e maravilhosas. Agora, quantas coisas para voltar ao que está acontecendo nesse momento, o que aconteceu desde o começo da pandemia, ligado a essa questão da erva medicinal, as ervas medicinais. Fala um pouco da uma das iniciativas, algumas iniciativas. Essa, desde o começo, fiquei muito interessada, porque junta tudo lá. As mulheres também lá estão à frente, não estão? Uhum. Nós aqui temos, né, no Cultura Rua, aqui no nosso espaço, plantio de várias ervas medicinais. A gente também aqui produz compostos, tinturas, pomadas, mas tem outros coletivos, porque a produção, né, é muito rica, né, o que a natureza nos oferece, né, e por isso é tão importante atividades, é tão importante o turismo de base comunitária para muitos de nós, porque é também um resgate, né, de uma informação que, na verdade, está na nossa ancestralidade. A gente pode não dar conta agora, mas alguns dos nossos ancestrais, porque for pensar, né, que tem muitos ancestrais atrás da gente, né, não só mãe, pai, avô, bisavô, tem muito, 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 né, algum desses ancestrais, né, com certeza muitos,
viveram essa relação que a gente foi perdendo, que as pessoas, que a sociedade foi perdendo, que hoje os povos tradicionais cumprem um papel super importante para fazer com que a sociedade, né, não transforme tudo em cimento, né? Então a gente aqui acaba também dialogando com outros grupos. Nós fizemos uma parceria, integramos uma iniciativa que, na verdade, é organizada pelo Grupo de Trabalho de Mulheres da Agroecologia, né? Elas que nós fazemos parte, que protagonizam essa ação e que envolve tanto nós aqui do Ponto de Cultura Rural, como também um coletivo chamado Coletivo Grãos de Luz, de quem a gente tem a oportunidade de conviver, né, e de produzir. A gente produziu um documentário lindo chamado Rezas e Ervas, que mostra como se faz uma pomada milagrosa com várias ervas da Mata Atlântica, uma pomada milagrosa, né? Então ela é muito boa mesmo. Então, o Coletivo Grãos de Luz aí envolve várias herveiros e herveiros que, nas suas propriedades, como nós, também vêm produzindo quintais de ervas medicinais. Então, a gente participou dessa atividade, essa iniciativa do GT de Mulheres, né, que veio até o presente momento. A gente conseguiu entregar 185 cestas Cuidar-se, que são cestas que têm não só os nossos produtos, né, daqui do Ponto de Cultura, foi compostos, o Coletivo Grãos de Luz foi a pomada e tintura, mas também conta com outros itens, como o sabão de mamão verde da Cida, que é lá do assentamento de Casimiro de Abreu, conta com as ervas da Rosângela, canela e louro, conta com as máscaras feitas por outra companheira, por mudas de ervas medicinais, também numa tentativa de propiciar uma certa autonomia, né, na produção, no uso dessas ervas, né, na feitura dessas tinturas e pomadas. Você precisa das ervas, então também uma tentativa de estimular as mulheres nessa autonomia. Conta com um caderno acolhedor, que aí tem toda uma discussão também que perpassa pelo feminismo, pelo lugar da mulher na sociedade, né, e que também tem um conjunto de informações, de orientações sobre como usar os itens que estão naquela cesta. Tem também um óleo de massagem, que está até aqui, que eu peguei para usar, né, também de uma outra companheira, Renata, né? Então, tem um conjunto de itens voltados para o autocuidado. Hoje, a gente atendeu 185 mulheres que são lideranças nas suas comunidades, não só rurais, como as nossas, mas também urbanas. Então, essa também tem sido uma iniciativa, né, bem importante. Maravilha, essas foram distribuídas durante a pandemia e interessante que foram distribuídas para, acabou de falar, para lideranças locais, né? E também porque isso pode ser catalisador, né? Para também sensibilizar e continuar espalhando e botando essas sementinhas, né? No quintal de casa. Maravilha, muito, muito interessante. E sai de novo também da sua fala, né, essa importância das redes, né, a importância de se conectar também com pessoas, grupos que fazem coisas parecidas em outros lugares, imagina, o urbano, o rural, a agroecologia, a economia solidária, tudo faz sentido, porque tudo está trabalhando, né, com os mesmos valores. Então, essa importância também que se viu muito nessa pandemia, assistindo todas as atividades que estão acontecendo, se deu graças a essas redes, né, que existem, que muitas foram criadas, é fortalecida. Eu acho que essa questão de trabalhar em rede é muito típico do turismo de base comunitária, é também uma forma inovativa de se relacionar, além das limitações do conceito, né? Qual é o nome, então, esse vai nessa caixinha? Não, o turismo de base comunitária trabalha entre caixinhas, sem muitos, né? Então, acho que essa é uma outra forma de ver o turismo de base comunitária como inovador, né? Porque vai além, né, das caixinhas, eu acho. Maravilha, então a gente... cortou um pouquinho. Para nós é fundamental, né, o trabalho em rede, né? A gente pensa a ação local, né? Mas você tem que dialogar com o global, né? E se for pensar na possibilidade de incidir, né, na garantia de direitos, aí você necessariamente tem que estar em rede, né? Nós aqui participamos de algumas redes que são valiosas para a gente. A rede local, né, que é a rede Altos da Serra Mar, que aí é uma rede que articula municípios aqui da nossa região, que envolve muitas propriedades, na verdade, com pessoas que trabalham em cultura, com pessoas que trabalham árvores da Mata Atlântica,
com herveiros, com terapeutas também, que nessas regiões muita terapia holística, né, né? Então, a gente, os agricultores, nós aqui do Espaço Cultural, né? Então, é uma rede que fortalece nossa local, porque, apesar da gente estar perto de unidades turísticas, é um turismo muito que linha tem com ser predatório, é muito grande, né? Um turismo que, se você não cuida, se não debate na sociedade, na comunidade, para que seja um turismo sustentável, para que tenha uma experiência de base comunitária, o turismo também, às vezes, ele vem trazendo, né, um comportamento predatório, às vezes, né? Então, para a gente aqui, essa rede de agroturismo, né, acho que ela vem cumprindo um papel muito importante para a gente, a nível local, poder também somar e trocar experiências, né? Nós aqui no Ecomuseu costumamos, às vezes, quando a gente tem a oportunidade, a gente leva até os nossos visitantes para fazer alguma visita em propriedades desse circuito Alto e Serra Mar. E outra rede também, que também queria compartilhar com vocês, é a Rede Nacional de Pontos de Cultura e Memórias Rurais, que aí é uma rede atualmente composta por 34 organizações culturais que foram reconhecidas, né, como ponto de cultura. A Rede Tucum, né, a Aparecida, Lu, veio aqui já umas 2 vezes compartilhar a experiência da Rede Tucum, integra, né, a Rede Nacional de Pontos de Cultura e Memórias Rurais, né, uma importante parceria, uma importante troca que a gente vem fazendo com vocês. Mas na Rede Nacional de Pontos de Cultura e Memórias Rurais tem muitas iniciativas, a exemplo do Instituto Rosa e Sertão, em Minas, que faz um trabalho também de turismo de base comunitária super lindo, né? Tem outros pontos de cultura que, como nós, recebem, né, também visitantes. Então, também tem sido também uma importante troca. Maravilha. E tem a rede, né, de turismo, né, tem a Turisol, né, tem a... Desculpa que cortou um pouquinho, mas maravilha, é um exemplo maravilhoso e mostra como no dia a dia todos esses aspectos, né, da cultura se integram e dialoga, né? Então, a importância também das redes. Então, Marjorie, muito obrigada por enquanto. Vou passar a palavra para o nosso mestre, Ananias, e no caso a gente volta para algumas perguntas finais, esperando também se tiver alguma pergunta da audiência. E obrigada de novo por estar aqui. Ananias... Obrigada. Ananias, e não é um caso, né? Então, primeiro, a maioria está entre 2 representantes de comunidades tradicionais, inclusive, mas a gente deixou, por último, não porque menos importante, pelo contrário, o Ananias, também para mostrar, na verdade, a porcentagem, né, de mulheres. Isso é uma representatividade do que o turismo de base comunitária no Brasil, pelo menos, é liderado por mulheres. Então, mas também tem homens muito importante, que representa esse movimento de uma forma maravilhosa, e que aqui temos com muito orgulho, né, prazer de convidar o mestre Ananias Viana, da comunidade local onde ele vai se apresentar, e aqui estamos. Bem-vindo. Se vocês não me conhecem e se quer me conhecer, vem em minha tribo que eu estou esperando vocês. Se vocês não me conhecem e se quer me conhecer, vem em nosso quilombo que eu estou esperando vocês. Trabalho com a sambambalha, canto com a sambambalha, danço com a sambambalha e canto com a sambambalha. Eu canto com a sambambalha, eu danço com a sambambalha, eu ando com a sambambalha. Salve, salve a todos e a todas. Salve a Luciana, salve a Marjorie. E queremos agradecer a Elisa por ter nos convidado para participar deste bate-papo, né, dessa troca de experiências. Também agradecer os organizadores desse grande encontro de turismo comunitário latino-americano. Então, sou Ananias Viana, sou do Quilombo Caunge, aonde estou aqui agora,
e sou do território de identidade do Recôncavo da Bahia, Brasil. Vamos bater agora um bate-bola, né? E é muito importante a presença de todos que estão no chat aí, passando suas mensagens, contribuindo com todos nós, porque os palestrantes, né, entre aspas, não somos palestrantes, somos conhecedores de algumas atividades, mas também os palestrantes são aqueles que estão lá do outro lado, que faz a nossa avaliação. Então, nós vamos conversar um pouco sobre organização coletiva ligado à produção, que é ligado ao turismo, que é ligado à roda de conversas. Exatamente. Então, Ananias, obrigada, não, é uma artista, né, gente? Então, a artista tem que criar. Então, seja bem-vindo, adoramos a apresentação. Espero que isso não tenha dado problema com tradutores, né? Mas simplesmente a Ananias estava convidando todo mundo. Quem, no caso, não conhecesse ele, pode vir para essa comunidade para me conhecer. Estou te esperando. Isso, na verdade, que ele estava dizendo. Só por acaso o tradutor não traduziu a música, que de qualquer forma é uma linguagem internacional. Portanto, deu a mensagem de alegria, né? De qualquer forma, mesmo não conhecendo o idioma. Então, fala um pouco para a gente o que é a Roda da Liberdade, como o turismo entra nisso, que é isso, o que tem a ver com a economia? Fala um pouco para a gente, por que a Rota da Liberdade é inovação social? Pronto. A Rota da Liberdade tem uma ligação com a nossa ancestralidade, que tem uma ligação com a organização coletiva de forma circular, que os nossos ancestrais chamavam de roda de prosa ou prosear, e a gente chama de roda de prosa, roda de conversa, né? E para isso é um formato de organização coletiva, porque sem a organização coletiva não podemos avançar no desenvolvimento. Tudo tem um início, e o início para a gente de comunidades quilombola é a organização coletiva em um processo de fortalecimento e em um processo de formação política. E essa formação política, dentro dessa roda de conversa, que pode ser debaixo de um pé de árvore, que pode ser nas margens dos manguezais, que pode ser nas margens do rio. Essa forma de organização coletiva e que agrega as pessoas idosas, que passa a experiência para os mais novos, para o jovem e até para a criança, porque as crianças também participam dessas rodas de conversa para já acompanhar o processo da formação política, porque mais tarde são eles que vão comandar esses espaços. E para isso eles têm que aprender. É a escola do conhecimento tradicional, ancestral, e que a gente busca o passado da organização coletiva para atualizar o presente. E é através disso que surge vários núcleos produtivos dentro das comunidades quilombolas. E um dos núcleos produtivos é o Rota da Liberdade. Era um projeto de turismo comunitário ou de base comunitária, como as pessoas queiram chamar, mas a gente aqui chama turismo comunitário. E esse é um formato de turismo diferenciado que vai de encontro
ao turismo convencional, que para as comunidades quilombolas não serve, não traz benefício. E por isso que o Rota da Liberdade, antes de ser o Rota da Liberdade, teve toda essa discussão coletiva para daí surgir o Rota da Liberdade para trabalhar diretamente com as pessoas e com a organização coletiva que vai na linha da economia solidária, que é o que as comunidades faz dentro das próprias comunidades com a sua produção coletiva. E o Rota da Liberdade trabalha exatamente a produção associada ao turismo, porque são vários produtos, vários núcleos produtivos, né, que sustenta as famílias. E o Rota da Liberdade tem esse perfil de se incorporar entre a Rota da Liberdade e entre a produção associada. É isso que a gente chama de produção associada, porque é isso também que faz com que o turismo seja um turismo sustentável. Seja um turismo sustentável. E isso para a gente é muito importante. Obrigada, Nias. Não, só queria fazer perguntas para explicar esses conceitos que são muito densos, né? Então, as pessoas que nunca chegou lá, que não conhecem a Rota da Liberdade, ou tem pouco conhecimento da economia solidária, talvez não entenda o que significa núcleo produtivo. O que é isso? Então, é uma coisa, né? Então, o turismo é um dos núcleos produtivos, certo? Dentro da comunidade. Então, fala um pouco disso. Tenta explicar, tenta explicar para quem nunca foi na Rota da Liberdade, como, assim, é dentro do sistema de economia solidária que a Rota da Liberdade faz parte. Quem são esses núcleos produtivos? Como funcionam? O que trabalham? De que se trata? Por que são chamados núcleos produtivos e não outra coisa? Esse formato de núcleos produtivos foi desenvolvido através de muito diálogo dentro das comunidades, através das rodas de conversa. Então, existem várias cooperativas, né? Existem as cooperativas. Como no momento a gente não tinha condições de fundar uma cooperativa, por conta dos custos que tem uma cooperativa, a gente opinou para formar núcleos produtivos. Então, existem os núcleos produtivos, que é do azeite de dendê, que é feito ainda de forma artesanal. Existe o núcleo produtivo, que é de cultivo de ostra, que são várias famílias que trabalham com cultivo de ostra. Existe o núcleo produtivo da área de agricultura, da área de pesca. Então, existe o núcleo produtivo, que é da área das ervas medicinais, de fazer o xarope, de fazer as garrafadas. Existe o núcleo o núcleo que trabalha também com artesanato diversificado das comunidades quilombolas. Então, esse é o formato do núcleo que a gente trabalha, é quem traz a sustentabilidade com a produção das próprias famílias das comunidades, que trabalha todo mundo coletivamente, e isso se resulta na produção associada ao turismo. Então, como o turismo entra nisso? Qual é a relação do turismo com os outros núcleos produtivos? Explica aí para a gente, por favor. A relação do turismo com os núcleos produtivos é essa ligação de comercialização e de formação. Então, as pessoas, o Rota da Liberdade trabalha com muita formação, né? Assim como as outras organizações também trabalham com formação, e os núcleos produtivos também têm que se formar, têm que trabalhar com formação para desenvolver as suas ações. Então, a formação é muito importante para isso. E o Rota da Liberdade é um conjunto de pessoas que trabalha exatamente com um conjunto de núcleos produtivos, porque para a gente não é interessante que a gente tenha os condutores das comunidades que trabalham com turismo, para só eles
receber o turista, é só eles ganhar o dinheiro com isso. Para a gente isso não é importante, porque além deles a gente tem uma quantidade de família dentro de outras comunidades que faz parte do Rota da Liberdade, porque é rotativo, e que essas comunidades trabalham nos núcleos produtivos, produzindo a sua sustentabilidade, a sua produção coletiva para comercializar. E o Rota da Liberdade é isso. A gente não consegue ser o Rota da Liberdade só como o turismo, e sim agregar todas as produções, toda forma de formação, toda forma de organização coletiva, porque isso é a sustentabilidade do Rota da Liberdade, que também faz com que os outros núcleos produtivos se sustentem também com a sua produção, porque o Rota da Liberdade carrega a produção desses núcleos produtivos, né? Isso para a gente é importante. Então, quando o turista chega aqui, ele vai ver uma coisa diferente. Ele vai ver como é que se faz aquela produção, vamos dizer, o azeite de dendê, ele vai ver como é que faz. Quando ele chega aqui, ele vai ver como é que faz o xarope, porque eles vão pegar as ervas medicinais para fazer o xarope junto com as xaropeiras, benzedeiras, né? Isso é importante. Ele vai visitar o cultivo de ostra para ele ver como é que trabalha o núcleo produtivo de ostra com a produção associada ao turismo. Então, ele vai visitar isso aí. E isso, para a gente, é o que dá visibilidade na sustentabilidade. Exatamente. Nossa, explicou de uma forma maravilhosa e deu para entender, né, a imensidade do projeto e a forma como o turismo estimula a economia local e é parte integrante disso. É isso que atrai. Que lida também, porque liga todos os pontos, né? Então, como ninguém fica solto, tampouco todas as atividades produtivas dentro da comunidade estão soltas, são todas juntas de uma forma. O turismo ajuda, né, nessa forma de reunir e de apresentar o que tem, do que a comunidade vive, como vive, etc. Então, uma vez escutei você falar, definir a organização coletiva, ou seja, definir a finalidade, né, da organização coletiva como envolvimento, né, das pessoas para desenvolver as pessoas, é um movimento para desenvolvimento, né? Então, porque as pessoas são o núcleo, são quem fazem as coisas. Quer comentar um pouco sobre isso também? É isso. A gente consegue trabalhar muito com a questão do envolvimento das pessoas, né? Sem envolvimento não tem organização, e sem organização não tem sustentabilidade. Então, o envolvimento das pessoas é que traz o desenvolvimento com a organização coletiva. Isso, para a gente, é princípios da coletividade, é princípio da economia solidária, é princípio da solidariedade, e é princípio do todo o trabalho coletivo, né, que vem um fortalecendo o outro, né? Isso para a gente é ponto básico, né? E que vai na linha da economia solidária, porque a economia solidária não é só produzir, não é só produzir. A economia solidária está dentro de um contexto maior, que é a organização coletiva, que é a produção coletiva, que é o envolver para desenvolver, e que é também a nossa cultura, reconhecer o fortalecimento que temos cultural e a nossa história. Porque a nossa história, a gente busca sempre o passado para atualizar o presente hoje. Isso é essencial para todos nós que somos de comunidade quilombola.
e também para aquelas pessoas que não são de comunidade quilombola, mas que quer se organizar de uma forma coletiva para ficar mais forte e a produção aumentar com a sua organização coletiva. Para se fazer economia solidária, tem que começar a fazer dentro da sua própria casa. A nossa casa é uma economia solidária e tem que partir de dentro de casa com a nossa família, para depois a gente aplicar essa economia solidária fora de casa, em outras localidades, né? Porque se a gente fizer mal feito em nossa casa, a gente vai fazer mal feito também na rua. E a economia solidária vem desses princípios, né? De você ser economia solidária dentro de sua casa e depois você vai fazer lá fora. Quando você parte para ir fazer lá fora, você já está capacitado para fazer com que todos lá fora vire só uma família. Nossa, maravilha. Deu essa fotografia, né, do que acontece lá e qual é o processo e a importância de tudo isso. Inclusive, né, pela forma como o turismo nasceu como proposta e ligando também, reflete essa questão da redescoberta ou valorização das culturas, né, locais, porque pode falar um pouco como a ideia do turismo, que claramente, né, é um novo modelo de turismo, né, que está sendo proposto. Como nasceu? De onde vem o turismo? Eu sei que tem a ver muito com cultura, né, com a cultura local. Fala um pouco para a gente brevemente a história de como nasceu, porque pode servir também de inspiração, né, para outros casos. Então, estamos Sim. aqui. Tudo que vem para as nossas comunidades tem que ser bem aproveitado. Porque as comunidades sempre foi, desde a época da escravidão, que sempre foi abandonada pelos poderes públicos, deixaram nossos ancestrais sem saúde, sem educação, sem saneamento básico, sem sustentabilidade. Deixaram todos nós totalmente abandonados. E aí, as comunidades quilombolas dificilmente acessam recurso financeiro pelos poderes públicos, porque vivem isolados e eles não consideram a gente como pessoas. Assim como os senhores de engenho não consideravam os ex-escravizados como uma pessoa, né? Então, a gente preserva muito essa questão do recurso financeiro entrando dentro da comunidade. Ele tem que ser bem aplicado, bem aplicado. E dentro para acontecer o Rota da Liberdade, foi através de um programa, logo no governo Lula, né? Isso aconteceu em 2005, 2006, que teve um programa por nome Cultura Viva, aqui no Brasil, né? Que na época é o glorioso Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura do Brasil. E nesse programa Cultura Viva, as nossas organizações ganhou um edital para convocar jovens para trabalhar a questão junto com a associação local, fazer algum trabalho dentro da comunidade para ajudar a organização local. Esse jovem ganhava R$150 por mês. A gente convocou vários jovens e foi um programa de 1 ano. Quando terminou esse programa, a gente perguntou para o jovem, terminou o programa, vocês não vão receber mais R$150. E aí, vocês vão continuar? Vários jovens disseram assim, eu vou continuar, porque esse trabalho que eu estou fazendo está servindo de uma pesquisa para mim, isso vai servir para a minha escola. E aí eles continuou fazendo os trabalhos dele, que era de pesquisa com as ervas medicinais, com as pessoas mais antigas das comunidades, com as rezadeiras, com as parteiras local das comunidades, com que as pessoas trabalham. Isso foi um trabalho muito fantástico que os jovens fizeram. E aí, depois a gente disse, esse trabalho aqui é um roteiro turístico que a gente vai fazer e, a partir de agora, a gente vai discutir isso. Então, discutimos isso e surgiu o Rota da Liberdade, que era um projeto, virou um programa. Porque tudo que a gente faz aqui na comunidade que dá certo,
deixa de ser um projeto para ser um programa. E o Rota da Liberdade já virou um programa turístico que trabalha a produção associada. E isso foi construído coletivamente, né? E por isso que dá certo. Quando se constrói tudo coletivamente, tem tudo para dar certo. E daí surgiu o Rota da Liberdade, que trabalha com a produção associada. Maravilha. Perfeito. Agora a história eu já sabia, né? Porque inclusive escrevi essa história para um blog aqui na Inglaterra, mas eu queria compartilhar essa história linda de redescoberta de tradições e de cultura pelos jovens, e aí redescobrir como o turismo nasceu foi por causa dessa redescoberta pelos jovens, pelas novas gerações que fazem parte, né, de todas as rodas de prosas, na verdade. Mas eu queria agora mostrar uma coisa para você. Queria saber se eu posso comprar alguma coisa com esse aqui, se eu chegar lá. Amém. Eu fui lá já. Mas será que posso usar essa moeda aqui lá? Salve, Fala um pouco aí. Salve, salve. Aí é a moeda sururu. Temos, além de todos os núcleos que eu comentei aqui, temos também o núcleo que é o Banco Comunitário Solidário, que trabalha com as duas moedas, tanto a convencional quanto a moeda social, e para a gente o mais forte nas comunidades é a moeda social, porque ela virou um capital de giro, né? E esse capital de giro é que faz a economia ficar mais forte dentro das próprias comunidades. E isso é muito significativo porque, gente, esse banco foi formado exatamente porque as pessoas das comunidades estavam comentando muito que a economia não circulava dentro das comunidades. Então, as pessoas que recebem benefício dos sociais do governo, as pessoas que recebem suas aposentadorias, elas saem da sua comunidade para receber o seu dinheiro nas grandes cidades, na sede do município, que é onde tem os bancos convencionais. Então, a gente se inspirou em outros bancos, inclusive o Banco Palma, né? Se inspiramos em outros bancos para formar o nosso banco. E aí formamos o banco. O banco não é de uma pessoa nem de duas pessoas, o banco é da comunidade em geral, porque para ter esse primeiro capital de giro, foi doação de várias pessoas das comunidades, cada um dando um valor risório que pudesse doar, e vários colegas nossos que são professores de outras universidades e que também contribuiu muito. E a gente abriu esse banco, sabe com quanto? Com R$ 1.500, né? Hoje o banco circula 8 mil reais de moeda social em todos os estabelecimentos das comunidades. Os comerciantes passam troco, porque isso é o significado do banco, passar troco com a moeda social, compra com a moeda social, vende com a moeda social. Isso as pessoas das comunidades, os idosos, as pessoas que recebem benefícios sociais, que antes gastava seu dinheiro todo lá no comércio grande, hoje ele não gasta todo lá, ele traz um pouco do dinheiro para circular dentro da comunidade, inclusive com a moeda social, né? Porque tem várias pessoas também que vai no banco tomar empréstimo e tem várias pessoas também que vai trocar a moeda convencional com a moeda social sururu, porque quer que circule dos estabelecimentos. E também os núcleos produtivos que existem dentro das comunidades, que trabalham coletivo, as pessoas também são, quando vai receber algum recurso, eles recebem uma parte com a moeda social e uma parte com a moeda convencional, porque não é tudo que tem dentro da comunidade que se compra com a moeda social. Então, foi assim que o branco foi formado. E a moeda é o sururu. Sururu é um molúsculo do mar
que a gente colocou o nome por conta do número de mulheres marisqueiras que tem dentro das comunidades. E essa moeda é em homenagem às mulheres, né? Por isso que tem o sururu, né? Maravilha, obrigada, Ananias. Então, e se um turista for para lá, pode fazer que nem eu fiz? Comprar mais sururu? Isso vai ajudar, não vai? Falei. Isso... Claro que vai. Tem vários roteiros aqui que as pessoas não conhecem a moeda. A gente fala um pouco sobre o banco, tem 2 agentes de crédito que falam sobre o banco e vai mostrando as moedas para eles, e eles ficam abismados com aquilo. E no final eles compram, inclusive, a moeda para levar para as pessoas conhecerem, né? Para as pessoas fora conhecer a moeda. Que nem você fez, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiz porque eu sei que isso pode ajudar a fazer com que o fundo rotativo fique maior, né? Então, porque esse dinheiro vai ficar lá dentro, então, a troca que eu fiz... E isso é uma coisa que estimula a economia local, né? Então, super importante essa forma inovativa de fazer economia, de incluir todos os setores produtivos dentro usando o turismo, né, para fazer essas ligações. Gente, o tempo está acabando e eu queria também chamar a Luciana de volta. Tem muitos comentários aqui da Júlia, da Comunicultura da Bahia, que também falando de vários outros exemplos de turismo comunitário que eu visitei lá com muito prazer. Tem muita coisas acontecendo, inclusive também a Júlia colabora com a Era da Liberdade também e com outras experiências como a Trilha Griot, ou Graus de Luz. E, Sim? Fala. Sem falar também que a gente tem a Rede Batuque, né, que foi criada em 2019 aqui na Bahia. Eu estava usando isso para que você pudesse falar um pouco da rede também. Falando de rede antes com a Majori, fala aí dessa rede que acabou de nascer, gente. Então, celebrar também. Em 2019, a gente criou a Rede Batuque, que é uma rede de turismo comunitário, que são várias comunidades, são vários segmentos de turismo comunitário, exatamente para fortalecer esse turismo e a gente dialogar, um ajudar o outro, um aprender com o outro. Isso é muito importante. E também criamos a Lei Estadual de Turismo Comunitário em 2019. Isso também é muito importante, é muita vitória que a gente teve também. Mas isso só acontece por conta da organização coletiva. Se não tiver organização coletiva, nada funciona. Muito obrigada, Anias, por colocar essa questão da lei também, que tem só alguns estados no Brasil, não todos os estados, começando no Rio de Janeiro primeiro, que tem lá pessoal experiência de turismo comunitário ou de base comunitária na Rocinha, com Ailton, Macarrão e outras experiências de outras favelas do Rio que ajudaram essa construção porque eles se juntaram. E agora também temos na Bahia, né? Então, quem vai ser o próximo estado com a lei de turismo de base comunitária? Vamos ver. Mas isso também para mostrar para os primos da América Latina, né? Que o Brasil tem muito a trocar, tem muito a compartilhar, inclusive falando da Rede Batuque. Eu recentemente teve uma troca muito importante com a Rede Tucum, para poder ter essa troca, né? Então, a rede é uma coisa com que o turismo comunitário no Brasil do que vive, né? Essa troca essas redes que se interligam em vários níveis, em vários lugares, e o Brasil é um continente, portanto, agora o próximo passo para o Brasil é se juntar e estabelecer essa rede também com outras experiências da América Latina. Essa também é a ideia desse encontro. Imagina. Então, estamos aqui também para trocar, né? Para crescer junto, gente. Tem muitos parabéns aqui chegando. O Ed da Araribá, com que eu colaboro também, grande parceiro. Tem a Adilane Moraes, que também estava rapidinho, Luciana, pode responder a essa pergunta da Adilane Moraes, falando qual é a atuação dos jovens na Rede Tucum nesse momento?
Os jovens também participam como guias também, mais assim como guias, como também em rodas de conversa, às vezes eles estão participando e ajudando também suas famílias nas casas também, se precisar levar algum turista para conhecer algum canto, eles também estão dentro também, fazendo parte do turismo dessa forma. Obrigada por compartilhar, porque isso é uma coisa muito comum, né, também na Rota da Liberdade, essa coisa de fazer com que os jovens participem desde o começo, né, para poder crescer nesse ambiente de troca, de aprendizagem, né, e a primeira coisa que me lembro quando a Ananias estava comentando, e a primeira vez que a gente falou disso, eu disse, não, esses lugares não têm idade, não tem idade, então todo mundo participa, todo mundo aprende quando tiver, ou seja, absorvendo, né, esses novos valores desde pequeno, e aí participando no dia a dia, né, aprendendo junto. Então, obrigada, viu? Marjorie, quer comentar, fazer um outro comentário final? Que aqui a gente poderia continuar por outras horas, né? Mas o tempo está chegando no final. Mas se você quer fazer um último comentário, tá com mute. Gostaríamos de escutar. Então, agradecer, né, a participação dessa roda aqui de conversa. Queria reforçar, né, porque é muito importante reafirmar a importância de políticas públicas que fomentem a cultura, o turismo de base comunitária, né? Eu acho que foi muito importante o mestre Ananias trazer para essa roda, né, o programa Cultura Viva, que também é uma lei, né, a Lei Nacional de Cultura Viva, que foi um momento que as organizações de base comunitárias, as organizações culturais, os coletivos, né, do nosso país foram sendo reconhecidos, né, não só como ponto de cultura, mas como ponto de leitura, como pontão de cultura, como ponto de memória, né, onde a gente teve muito fomento, né, a trabalhadores e trabalhadoras da cultura, muitas ações voltadas para a juventude dos nossos territórios, né, a exemplo da ação que a Rota da Liberdade foi contemplada, né? Então, acho que é importante reafirmar, né, que nós temos que continuar, né, defendendo, lutando, pressionando, incidindo, né, os nossos governos para que eles aportem uma parte do recurso, né, do país nessas práticas culturais e turísticas e agroecológicas que envolvem saúde coletiva, que envolvem cultura alimentar, que envolve, né, a educação, né, para que a gente possa realmente continuar não só resistindo, né, mas sendo incluídos, né, porque hoje nós somos resistência no nosso país, né? Diferente do que a gente viveu há um tempo atrás, nós hoje não contamos mais com políticas públicas que valorizem, que fomentem, né, essa nossa realidade, essa dimensão cultural, né, do nosso país. Então, é importante que a gente conte com a coração e com a irmandade, né, dos povos da América Latina, né? Nós temos muitas histórias em comuns, temos muitas práticas. O Cultura Viva, inclusive, foi uma política que sensibilizou outros governos da América Latina, influenciou outros governos. Então, atualmente, nós temos, em quase todos os países da América Latina, programas voltados para a cultura de base comunitária, né, para a cultura viva. Então, quem também tiver interesse em conhecer e se somar, né, nessa defesa do direito à cultura, né, dos povos latino-americanos, né, se aproxime nos seus países, né? Nós aqui estamos construindo com outros parceiros da Argentina, do Uruguai e da Bolívia uma incidência no próximo encontro de cultura comunitária latino-americana que vai acontecer no Peru, a princípio em 2021, com a pandemia pode ser que seja adiado, né? Estamos construindo uma incidência para debater na América Latina, né, as especificidades dos territórios, né, rurais, das cidades que estão no interior, né, para poder demarcar aí uma nova forma de fazer política que não concentre só os recursos de cidades. É isso. Fantástico. Marjorie, assim é só vamos encerrar esse evento com essa mensagem de
de continuar essa inovação social, de continuar com essa, propulsionar a mudança, né? Criar, abrir, mudar a forma de ver, de pensar, de fazer as coisas coletivamente, né? Então, dando mais espaço às mulheres, às jovens, a todas as partes que formam a sociedade. Então, enfim, muito feliz de ter moderado essa mesa, de ter esse papo muito interessante, como sempre, eu já conhecia tudo, mas, enfim, vou dar a palavra para a Karen para encerrar, e muito obrigada de novo, foi muito enriquecedor, fico muito feliz. Obrigada. Obrigada também. Gostei muito de ter participado e agradecer a todos vocês, a Karen, a Márcia, a Ananias. Foi muito bom estar aqui nesse momento e poder também dividir e ouvir experiências também aqui. Maravilha. Obrigada a você, Luciana, e a Ananias también. Muchas gracias. Perdón que no hablo portugués, voy a hablar un poco lento, pero creo que era súper importante tener esta sesión, escuchar otros casos de Brasil, y hay más gente de Latinoamérica que nos estuvo escuchando y siguiendo aquí, así que espero que también sirva de inspiración. También, como parte de toda esta idea de sumar a Brasil en el encuentro, quiero también aprovechar esta ocasión para confirmarles que toda la capacitación que empieza del 12 al 14 de octubre se va a traducir al portugués, porque creemos que es importante que toda la información esté en su idioma para que realmente tengan estas herramientas. Entonces, solo quería aprovechar eso y agradecerles aquí a todos, Elisa por llevar esta mesa, Luciana, Marjorie, Ananais, creo que pronuncio muy mal tu nombre. Ananías, it's fine. No, está bueno, Ananías. Ananías. Gracias, y también, bueno, para quienes nos apoyaron en la traducción, un abrazo grande y espero que hayan disfrutado la sesión. Muchas gracias a ti, Yakumo. Chao. Muchas gracias. Obrigada. Chao. Obrigada.